Boa noite, amados. Quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor? Vamos ficar em pé? Dá um abraço ao irmão que está do seu lado. Profetiza uma noite abençoada. A presença de Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia aí no Salmo de 119. Oh, aleluia. Salmo 119, nós temos ministrado sobre nossa vida, irmão, durante o ano inteiro, desde janeiro. Cada versículo do Salmo 119, uma liçãozinha para o dia a dia, para o cotidiano, para o ir e vir. E a gente está no versículo 59, que eu aliás, versículo 63, que eu queria considerar com os irmãos nesses 5 minutos. 63 diz assim: companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Vamos ler juntos, mesmo nas versões diferentes? Vamos lá? Leiam. Então é igualzinho, né? Graças a Deus. Vamos todos juntos mais uma vez? Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Amém, amados? Senta aí um pouquinho. Olha aqui que o salmista está nos ensinando nessa noite. Primeiro, que ele escolheu não andar só. Ele é companheiro. Não é? Companheiro só pode ser de alguém. Ele, quando diz companheiro sou, ele está dizendo: eu não sou alguém que caminha só. Eu sou alguém que escolhi não andar só. E esse escolher, essa decisão devia ser a decisão de qualquer ser humano que pensa. Qualquer um que tem massa encefálica devia seguir esse desejo do coração do salmista. Companheiro sou, eu não quero saber de solidão, não vou andar sozinho, até porque a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Provérbios 18 diz que aquele que anda sozinho busca seu próprio interesse, ou seja, é egoísta. Diz mais o texto: insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Ele está dizendo: não é inteligente andar só. A Bíblia diz no Salmo 133: quão bom, quão maravilhoso, quão suave é que os irmãos vivam em união. Então não é plano de Deus que nós caminhemos só. O salmista, ele vem e diz: companheiro sou, então eu não quero saber de solidão. E num tempo que se chama hoje, nós somos geralmente convidados a caminhar sozinhos mesmo. A gente se decepciona muito com o outro, né? O outro nem sempre é motivo de bênção, de alegria, de relação que vale a pena. A maioria das vezes, nas relações humanas, o que há é decepção, frustração. E por causa das muitas frustrações, nós somos convidados por nós mesmos a caminharmos sozinhos. Como quem diz: eu não vou me machucar mais, eu não vou permitir mais que A ou B façam comigo o que fizeram outrora. Eu não permito mais. E aí a gente constrói uma muralha dentro da nossa psique, dentro do nosso ser. E essa muralha faz com que todo relacionamento que a gente desenvolva seja só um relacionamento geográfico, mas nunca emocional, nunca almático. O outro não é o outro. O outro é uma coisa que anda do meu lado. Mas não se troca sentimento com coisas. Não se cresce com coisas, não se influencia coisas, muito menos por coisas somos influenciados. E esse caminho para a solitude tem a ver com a decepção da relação humana. Por isso, a internet faz tanto sucesso no tempo que se chama hoje. Alguns de nós somos muito tímidos, mas passamos 10 horas sentados no computador tecendo. Mas não consegue ficar 10 minutos conversando pessoalmente. No computador a gente fala da nossa vida inteira. Aumenta um pouquinho, diminui um pouquinho, geralmente aumenta. Não é? E a gente passa no MSN horas após horas e horas e horas. Você se realiza ali. Ali você se relaciona com destreza. Tecla que é uma beleza. Palavras fluem para ir para o computador. Porque lá não tem rosto, lá não tem sentimento. Lá nós não estamos debaixo do juízo de alguém. Porque se alguém não está olhando para a gente,
Então não discerne se o que eu digo é verdade ou não, se nasce do coração ou não. Então ali a gente passa horas, seja tímido, seja extrovertido, seja promíscuo, seja santo. Ali no computador todo mundo fica muito tempo, quem gosta de computador, mas no tete a tete, geralmente o que fica 10 horas no computador não fica 10 minutos conversando. Por que a gente prefere o relacionamento de máquina? Porque o humano tem feito mal para o humano. Mas o salmista ensina para mim e para você o seguinte: eu sou companheiro, eu vou pagar o preço. Mas também esse texto me ensina que a companhia vale a pena quando nós sabemos escolher a nossa amizade. Esse texto insta a que tomemos mais cuidado com relação àqueles com quem estabelecemos relacionamentos. Porque se você já se machucou com relacionamentos, a solução não é não se relacionar mais. Se você já se machucou com relacionamentos equivocados, a solução é relacionamentos corretos. O certo para vencer o errado é fazer o certo. Porque há muita gente errando, achando que se vence o erro se omitindo. Se vence o erro acertando. Se mata a solidão, se mata a angústia que a solidão gera, não se individualizando cada vez mais, mas se relacionando corretamente. E esse texto está dizendo: sou companheiro, companheiro sou de quem? De todos os que te temem. Ele está dizendo: eu não sou companheiro de qualquer um. Eu não sou só alguém que quero ter alguém do lado, mas cujo alguém do lado não acrescenta nada dentro. Porque ter alguém do lado que não acrescenta nada dentro é como não ter ninguém do lado. Então, para ter alguém do lado que não acrescenta dentro, é melhor não ter ninguém do lado. Porque, de repente, eu tenho alguma coisa dentro que compartilho com esse que está do lado que não bota nada dentro. E aí, até o que eu tenho dentro, dando para o lado, eu fico sem. Deu para entender? Não deu, não deu. Eu fico só. Mas ele está dizendo: não, eu sou o companheiro, só que eu escolho com quem me relaciono. Por que a gente tem que escolher com quem se relaciona hoje? Porque a Bíblia diz que as más companhias fazem o quê, irmãos? Corrompem. Diga assim: as más companhias corrompem. E não é só bons costumes, não. Corrompem tudo. Você, hoje, que não está bem na vida, você cujo casamento está acabando, você cujo relacionamento com Deus, com o povo de Deus, com a igreja de Deus está definhando, você está assim por causa de más companhias. Você que não está reconhecendo mais teus filhos, seu filho. O que está acontecendo com meu filho? Meu Deus, eu não estou entendendo, não ensinei isso a ele. É má companhia. A maior arma do diabo hoje para a deteriorização daquilo que os nossos pais geram em nós, e que o que Deus pela palavra gera em nós, a maior arma do diabo são amizades equivocadas. E como é fácil estabelecer amizades equivocadas, como é quase impossível se livrar delas. É incrível como pessoas que não prestam exercem influência sobre nós. Você sempre odiou cigarro, agora você está fumando. Primeiro porque você é um trouxa. Segundo porque está se relacionando errado. Por que você é um trouxa? Não gostou? Fala comigo depois do culto. Né? Por que você é um trouxa? Porque você fuma um negócio que você não precisa, que sabe que vai te matar. Segundo porque acha que está fumando, está tirando onda com as gatinhas. Que gatinha é essa? Tira onda, pastor, fuma. Tira onda no quê? Só se for no Tietê. Você está tirando onda no rio Tietê, no esgoto. Mas por que você está se defiando tanto? Que geralmente passa do cigarro para maconha, da maconha para cocaína, do cigarro para o álcool. E isso vai corrompendo, deteriorando o que você é. Más companhias. Por que você não ama mais tua esposa como amava antes? Más companhias. Por que a família não senta tanto tempo junto como sentava antes? Mais companhias. Mais companhias. E são tão más companhias que hoje, alguns de nós, os ouvimos mais do que os nossos próprios familiares. Estou falando alguma besteira, irmão? Por que eles são mais ouvidos que os pais? Por que o que eles dizem fazem mais efeito dentro de nós do que o que os bons dizem? E a Bíblia diz: companheiros sou dos que temem teu nome. Porque ele está dizendo assim: eu quero continuar andando sempre para frente. Eu não quero perder tempo tendo que voltar por causa de equívocos na minha vida.
Porque quando você se relaciona errado, mais cedo ou mais tarde, seja qual for o tempo que for, mais cedo ou mais tarde você vai ter que voltar para reconstruir tudo de novo. Perde-se meses, anos da vida porque se relacionou errado. Aí ele diz, eu me relaciono com quem vale a pena. Segundo, não só escolher com quem vai se relacionar e não se relacionar com gente que não vale a pena, mas a necessidade de se relacionar. Então, amado, eu não sei como é que está a vida de cada um dos irmãos, mas esse texto diz que a nossa vida tem a ver com os nossos relacionamentos. Sozinho, a Bíblia diz, é burrice, é se insurgir contra a verdadeira sabedoria. Sozinho é ir contra o diagnóstico de Deus que diz que não é bom que o homem esteja só. Se Deus diz não é bom, pensar que a tua vida pode melhorar estando só, é chamar Deus de burro também, né, irmão? Se Deus diz não é bom, e você insiste em achar que é bom, então vamos tirar Deus de lá e vamos colocar você. Ou então, põe-se você no seu lugar e trata de obedecer a Deus, porque nós não temos outro caminho. Ou Cristo ou morte, ou Cristo ou caos. Não é verdade, irmãos? Temos que nos relacionar, todavia temos que escolher com quem nos relacionemos. A minha oração nessa noite, nesse início de culto, é que Deus te dê, se ainda não deu, amigos que sejam muito mais chegados que irmãos. Porque eles qualificam a nossa vida, irmãos. Quantos aqui nessa noite reconhecem alguém na tua vida que é muito amigo, que você reconhece que por causa dele a tua vida é melhor? Alguém tem um amigo assim? Muitos de nós temos, graças a Deus pela vida dos nossos amigos, né? E a Bíblia diz que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Nessa noite louve a Deus pelo teu amigo. Louve a Deus por aquele que tem sido bênção na tua vida. E peça a Deus para te dar maturidade e sabedoria para se livrar daquele que parece ser amigo, mas que você sabe não é. E você não consegue se livrar dele. Mas que mais cedo ou mais tarde vai sair do teu caminho, mas deixando sequelas. Então, irmão, enquanto você tem saúde, relacione-se corretamente. É a melhor amizade que a gente tem para desenvolver é com Jesus, que é o nosso melhor amigo. Amém, irmãos? Recebe essa palavra? Vamos aplaudir o Senhor. Vamos ficar em pé. Bom, vamos ao nosso tema. Nós temos estudado nas quartas-feiras da nossa igreja a doutrina do Espírito Santo. Mas não só os dons, ainda nem chegamos nos dons. Estamos falando sobre a sua personalidade. Ele é uma pessoa, ele é Deus. Estamos falando da sua relação. Já falamos da sua relação com Jesus Cristo, a sua relação com o mundo, a sua relação com a palavra. Aliás, estamos falando com relação ao mundo e queremos terminar sobre a relação com o mundo hoje. Na próxima quarta-feira nós vamos começar a entrar naquilo que a igreja mais conhece, que é na relação do Espírito Santo com o crente. Temos estudado nesses 2 meses, por incrível que pareça, o Espírito Santo que foi mandado ao mundo, à igreja, para produzir a comunhão. Nós temos aprendido que o ministério do Pai é a criação, do Filho a redenção, do Espírito Santo a comunhão. É o Espírito Santo que foi mandado à terra para que pudesse possibilitar a nossa convivência em detrimento da nossa muita divergência e diversidade. Na convivência do povo de Deus, tal convivência só é possível pela ação do Espírito Santo que produz comunhão e possibilidade de convivência. A igreja é um milagre. Aqui numa reunião como essa existe o coronel sentado do lado dos soldados. E aqui não há hierarquia e eles são chamados e se chamam por irmãos. Aqui está o dono da empresa e o porteiro da empresa. Eles se sentam do mesmo lado. Aqui não há hierarquia e eles se chamam de irmãos. Aqui tem um membro que tem doutorado ou pós-doutorado que está sentado do lado de uma irmã ou de um irmão que é analfabeto. E não há supremacia nem de um nem de outro, eles se chamam de irmãos. Existem ricos e existem pobres, existem brancos e existem negros. Existem gente de todo tipo, de toda forma, e a despeito disso nós convivemos com muita tranquilidade, evidentemente que não perfeitamente, porque não se convive perfeito em lugar nenhum, temos as nossas desavenças, mas o Espírito de comunhão e graça prevalece por causa do Espírito Santo que habita no meio de nós. A igreja é um milagre. Amém ou não amém, amado?
Eu tenho dito aos irmãos que eu faço coro à voz de um autor chamado Warren Wiersbe. O nome dele é esquisito. Ele escreveu um livro chamado O Cristão na Sociedade Não Cristã. E ele fala sobre a igreja, ele diz: prefiro ser um cristão em luta com os problemas de uma igreja imperfeita a ser um perfeito pecador fora dela. Muitas vezes a igreja não cheira bem, mas ainda assim é muito mais cheirosa do que o que está lá do lado de fora. É como eu falei, se eu não me engano, domingo retrasado, é como a Arca de Noé, né? Lá tinham leões, tinham onças, tinham zebras, tinham porcos, suínos, tinham macacos, tinha todo tipo de bicho, todo tipo de animal convivia ali dentro, urinavam ali dentro, defecavam ali dentro. Aquilo devia ser um nojo, devia ser uma sujeira, uma fedentina só, mas a despeito disso era o lugar mais seguro para se estar. Era a arca. A igreja é assim, mas a igreja ela poderia ser melhor se ela entendesse melhor o Espírito Santo, porque, por incrível que pareça, esse Espírito que veio para gerar comunhão na igreja, porque mal interpretado é o que causa a divisão na igreja. A igreja evangélica no Brasil é dividida, cismada, rachada por causa da doutrina do Espírito Santo. Concordamos com tudo que é tipo de doutrina, quase tudo, mas quando chega na doutrina do Espírito Santo, aí pronto. Vai pentecostal para um lado, vai tradicional para outro, e um fica acusando o outro, um de congelado, o outro de descerebrado, e a gente vai convivendo na nossa mediocridade, não fazendo nem cosquinha no inferno. E o culpado disso é o Espírito Santo. Mas a gente sabe que não é o Espírito Santo, é a má compreensão que temos dele. Então nós já aprendemos até aqui que ele é Deus, que ele é uma pessoa, explicamos por que ele é uma pessoa, por que ele é Deus, mostramos na Bíblia, mostramos como é que ele se relaciona com a Escritura, como é que ele se relaciona com Jesus, como é que ele se relaciona com o mundo, e com relação ao mundo nós aprendemos que ele é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, está lá em João 16:8. Aprendemos o que é pecado, não é? Porque há muita gente equivocada com relação ao que seja pecado. E nós começamos a aprender no domingo, na quarta-feira passada, que é o Espírito Santo quem detém o poder do anticristo. Vamos à 2 Tessalonicenses capítulo 2, para a gente rever rapidamente o que nós estudamos na semana passada, só reler esse capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, onde o apóstolo fala sobre a vinda de Cristo, e que ela será precedida pelas manifestações do anticristo. Eu quero que quando você leia isso, entenda o seguinte: essa palavra é a palavra de Deus, e a palavra de Deus não está subordinado a se você crê ou não. Ah, pastor, eu não acredito nisso. Bom, o problema é só seu. A palavra de Deus não deixa de ser palavra de Deus por causa disso. Não é? Após o culto de quarta-feira, pastor, eu não consigo crer nisso não. Eu repito, o problema é só seu. A palavra de Deus não está subordinada à sua fé. A sua fé está subordinada à palavra de Deus. Senão a sua fé não é fé. Não é? Pode ser alguma coisa parecida com fé, mas não é fé. Ok? Quem tem entendimento, entenda. Aí a Bíblia fala sobre a vinda do anticristo. Esse é um texto escatológico. E Paulo diz assim: ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor já estivesse perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá, ou seja, a vinda de Cristo, sem que venha primeiro o que? Leia, a apostasia. Então ele está dizendo, antes da vinda de Jesus, não se escandalizem não. Vai passar na terra um tempo de apostasia, ou seja, muitos dos que diziam crer, não mais crerão, vão ser enganados por doutrinas, por epístolas, como que vinda de mim, diz Paulo, ou seja, dos apóstolos. Mas ele está dizendo, é necessário, se faz mistério que isso aconteça. Apostasia, muita gente apostatando da fé. Pessoas questionando a palavra, duvidando de que a palavra ainda é verdade, de que acontecerá assim. Então esse tempo de incredulidade há de permear a terra, será normal. Então Paulo está dizendo, cuidado, guarda a tua fé. Jesus, outrora, ele disse assim, quando o Filho do Homem vier à terra, porventura encontrará fé na terra? A resposta é quase implícita. Quase que não, Senhor.
vem corroborar com o texto que diz que muitos são chamados, mas poucos. Ele fala do tempo de apostasia, então a vinda será precedida de apostasia. E também, no tempo do fim, será revelado que o homem do pecado, o filho da perdição. Esse é o anticristo que nós mostramos na quarta-feira passada. Continua, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração. Ou seja, tudo que é espiritual, o anticristo vai se levantar. Agora, o que é mais sério, irmão, com relação a isso aí? De sorte que ele se assenta onde? Onde é que ele está sentado, irmão? No santuário de quem? Apresentando-se como Deus. Onde é que o anticristo está sentado, irmão? No santuário de Deus. E nós aprendemos sobre isso na quarta-feira passada. E falamos que o anticristo brota de dentro de nós, do meio de nós. E quando nós falamos sobre santuário de Deus, lembramos do que diz o livro de Atos, que Deus não habita em templos feitos por quê? Mãos de homens. Então o santuário de Deus não é um santuário que o homem construiu. Não é isso aqui que foi feito pelo homem. Deus habita no homem. E esse texto está dizendo que a ação do anticristo brota de dentro de nós, gerando a impossibilidade do contato com o espiritual, se opondo a tudo que seja Deus. A gente podia ampliar muito se o nosso estudo fosse sobre escatologia, dava para a gente ficar um mês falando sobre esse versículo aqui, mas o nosso assunto não é sobre escatologia, é sobre a doutrina do Espírito Santo. Ano que vem, eu prometo aos irmãos, vamos fazer um estudo sobre o livro de Apocalipse todinho, amém ou não amém? É um livro dificílimo, a gente vai fazer um estudo sobre o livro de Apocalipse, mas aprendemos que ele vai trabalhar dentro de nós, gerando a impossibilidade da fé e do relacionamento com o sobrenatural, e falamos que nós tínhamos que guardar o nosso coração. Sobre tudo que se tem, guarda o teu coração. Isso nós aprendemos com detalhes na quarta-feira passada. Hoje, eu falei que ia dar algumas marcas, a partir da luz da Bíblia, do anticristo. Veja algumas características do anticristo nesse tempo do fim. Algumas marcas de que, de fato, esse anticristo age e como ele agirá. Algumas características da ação do anticristo na comunidade, na sociedade, no homem que habitará a terra no tempo do fim. A primeira marca, está aí, passa algumas páginas aí. 1 João, capítulo 4. 1 João fica bem antezinho aí de Apocalipse, encostadinho no Apocalipse. Depois de Pedro. 1 João, porque tem a Epístola de João e o Evangelho de João. Né? O Evangelho de João está lá na frente, no início do Novo Testamento, quarto livro, e depois vem as Epístolas de João. E é nas Epístolas que nós vamos. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Quem já achou, por favor, diga amém. Nós que a maioria já achou, né? Nesse capítulo 4, João adverte contra os falsos profetas. Contra aqueles que são os profissionais da palavra de Deus. São os que revelam Deus aos homens e que explicam a palavra de Deus aos homens, mas que a despeito disso são falsos. E aí João vem falando assim, olha o que diz lá. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus, não é de Deus. Mas é o espírito de quem? Do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, e agora já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que o quê? Do que aquele que está no mundo. Vamos entender o que Paulo está dizendo aqui. Primeiro ele olha para mim, para você, olha para a igreja assim, filhinhos, não creiais a todo espírito. Você não pode ser tão crente assim não, pelo amor de Deus. Não acreditem em tudo que falam para vocês não. Porque nós crentes somos muito crédulos. Nós crentes, porque nos convertemos, às vezes nos tornamos muito bobinhos, meu. Muito,
bitoladinho. Qualquer sujeito que aparece gritando o nome de Jesus, você fala assim, esse cara é de Jesus. Se o cara bater o pezinho aqui de fogo, você diz, esse homem está cheio do Espírito Santo. Se ele está pregando e grita, dá um murro no púlpito, ele está cheio do poder. Se ele vem aqui e fala língua estranha, pronto, esse então já foi batizado do Espírito Santo. E o que o cara falar, você engole sem raciocinar. Às vezes nós vamos a alguns lugares onde há culto, e a gente vê algumas pessoas pregando que a gente diz, meu Deus, o povo engole isso e dá glória. Lixo. Heresia purinha. Pura. É só abrir a Bíblia. A Bíblia está aberta, porque a Bíblia é a mãe de toda heresia. Não há heresia que não tenha nascido da Bíblia. Falamos sobre isso bem pouco tempo atrás. Quando o herege, o falso profeta, abre a Bíblia para pregar ao povo de Deus, quando ele abre aqui, o que ele está abrindo é a palavra de Deus, irmão. Só que como nós pregamos há bem pouco tempo atrás, você vai se lembrar, é possível que ela saia daqui palavra de Deus, mas não chegue aí palavra de Deus. De modo que o problema é de quem? Do que prega ou do que ouve? De quem é, irmão? Do que ouve. Então diga, irmão, que está do seu lado, cuidado com o que você está ouvindo por aí. Porque a fé vem pelo quê? E a heresia vem por onde? Pelo ouvir. A apostasia vem por onde? Pelo ouvir. Por que a gente apostata da fé? Bom, eu estava tão firme na fé, agora eu já estou duvidando disso. Porque alguém me pregou alguma coisa que, confrontado com aquilo que eu cria pela palavra, me deixou em dúvida. Como é que Satanás venceu Eva lá no jardim? Dúvida. Quer ver o que a Bíblia fala sobre dúvida? Curiosidade? Passa mais uma paginazinha aí. Passa mais umazinha então. Na verdade, não, é certinho assim, deixa eu ver. Livro de Judas, achou aí? Muito bem. Veja o que Judas diz lá, irmão, no versículo 20. Só uma paginazinha, não é? 25 versículos. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus. Diga, conservai-vos. Esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos o quê? De alguns que estão na dúvida. Apiedai-vos de alguns que estão aonde? E salvai-os, arrebatando-os do fogo. O apóstolo está dizendo, Satanás lança dúvida. E ele diz, se você conhece alguém que está em dúvida, você tem que ter pena dele e tentar dissuadi-lo a crer na verdade. Porque se ele tiver entre o sim e o não, não sendo sim nem não, então ele não é frio nem é morno. Ele não é frio nem é quente. E quem não é frio nem é quente, o que Jesus faz com ele? Vomita. E ele está dizendo, quem está na dúvida, temos que ter deles piedade para trabalhar, para arrebatá-los do fogo. Está com dúvida, irmão? Essa dúvida pode ser uma bênção, porque só aprende quem entra em crise, quem está em dúvida. Porque se não tiver dúvida, você não aprende. Agora, se você está na dúvida e permite que essa dúvida te carcoma por dentro, ao ponto de roubar a tua fé, fogo para ti. Então vamos voltar lá para João. Isso é só para curiosidade, para a gente raciocinar na cama, né? Deixa o Espírito Santo falar contigo nessa noite. Aí vem o apóstolo João e fala assim, olha, não creiais a todo espírito, pelo contrário, prova para ver se esse espírito vem de Deus. Aí ele continua assim, eu vou dizer para vocês como é que a gente sabe se o espírito é de Deus ou não. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de quem? É de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não é o quê? De Deus, mas é o espírito de quem? Aí você pega o crente, os crentes do reteté, quando pega alguém endemoniado, aí ele fica lá. Será que é demônio? Não é demônio. Não, pode ser, pode não ser. Aí ele vai e faz o teste. O teste é a perguntinha que está aí. Vocês devem ter visto aí. Você confessa que Jesus vem em carne. Aí se o cara fala assim, Jesus vem em carne. Não, não é demônio não. Porque o demônio não confessa que Jesus vem em carne. Então se ele disse lá, Jesus vem em carne, então não é demônio. Ou então ele diz assim, eu não confesso, então é demônio. Bíblia na cabeça dele. Porque é demônio. Aí o cara diz assim, ele acha
que confessa Jesus vindo em carne ou não, é dizer, Jesus vem em carne, Jesus não vem em carne. Jesus vem em carne, Jesus não vem... Não é isso não, irmão. Porque o diabo ele pode estar bonitão, sentadinho do teu lado, no coração desse homem que está do teu lado, dessa mulher, adorando com a gente. Acima de tudo, acima de todos, está aí. Ele sabe disso. Ele sabe que Jesus está acima de tudo. Ele pode falar quantas vezes você quiser. Ele vem em carne, claro que vem em carne. Eu estava lá. Quando ele ressuscitou, foi minha cabeça que ele pisou. Você acha que eu não sei disso? O calcanhazinho dele na minha cabeça. Eu pisei no calcanhazinho dele. Quando ele foi crucificado, eu estava crente que estava abafando, mas era só um calcanhazinho que eu arranhei dele. Mas daqui a 3 dias ele levanta, aí se cumpre a palavra lá em Gênesis 3,15, então ele esmaga a minha cabeça. Foi a minha cabeça que foi esmagada. Você acha que eu não sei que ele vem em carne? Veio. Jesus vem em carne. Então do que ele está falando? Porque quando a Bíblia diz aqui que um sinal do anticristo é negar que Jesus vem em carne. Você sabe o que é isso aqui? É negar o significado. É negar a importância da encarnação de Cristo. Não é dizer, Jesus não vem em carne. Não. Porque se alguém chega para você e fala assim, ô Kátia, Jesus nunca virou homem na vida. Muda a tua fé? Muda? Alguém roubaria a tua fé? Eu não acredito que Jesus foi homem. Mudaria a tua fé, Aline? Porque a história está aí, irmão. Não tem como negar que Jesus não esteve na terra. Não há como. À luz da história, à luz da geografia, à luz da arqueologia, à luz de qualquer guia do mundo, negar que Jesus encarnou. Não tem como. Agora, tem como negar que esse homem encarnado era Deus. Não, eu acredito que Jesus foi homem. Acredito que Jesus veio, foi, nasceu lá em Nazaré, filho de José e Maria. Ele passou aqui, passou ali, passou colar, tudo bem. Agora, eu acredito que ele vem em carne. Qualquer um acredita nisso, isso não há mais dúvida no inconsciente coletivo da humanidade. O que gera dúvida na humanidade é se esse tal de Jesus foi Deus. Ou se ele era Deus encarnado. Porque perceba, quando a Bíblia diz que o anticristo ia gerar na terra falsos profetas, de modo que eles iriam distorcer a Bíblia para arrancar o significado da importância da encarnação, ele está dizendo assim, olha, o papel do anticristo é fazer com que o povo não creia que aquele Jesus que nasceu em Nazaré era a extensão da personalidade de Deus ou a personificação do próprio Deus, que nele personificado, personificou também o seu amor, que é um amor personificado para que fizesse o sacrifício salvífico na cruz do Calvário, para que eu, Neil, e você, seja você quem for, tivesse apagado a sua dívida e você tivesse acesso direto a Deus. O anticristo diz, isso é história da carochinha, isso é invenção dos bíblias, que fazem lavagem cerebral nos incautos fiéis, que é tudo um bando de burro. Aí você vê que quanto mais intelectual e mais cheio de letra, mais difícil acreditar naquilo que não se pode conhecer empiricamente, ou seja, experiencialmente. Não se pode falar num tempo científico como o nosso, em fé, em algo que vocês esperem que eu creia, se eu não posso provar. Se eu não tenho como concretamente provar esse fato de que esse tal de Jesus, que eu não nego a existência, era Deus. Aí vem o anticristo e diz, olha, essa história que está contada na Bíblia, isso não é bem assim. Aquele Jesus que esteve lá, ele foi um grande líder religioso. Jesus nunca foi líder de religião nenhuma. E nem veio edificar religião. Eu desafio a qualquer um me mostrar onde é que está na Bíblia a ideia do cristianismo. Você já parou para pensar nisso? Não, né? Nem eu. A religião cristã, o cristianismo é a ideia nossa. O ismo é uma partícula que dá a ideia de continuidade. Então, a ideia cristã continua no ismo, então é cristianismo.
Mas Jesus, quando veio, ele não veio fundar uma religião, ele veio fundar uma igreja. E o que é uma igreja? É a eclésia, os chamados para fora. Para fora de onde? Dos valores, dos princípios do mundo. Aqueles que não eram reféns da razão, mas aqueles que conseguiam transcender a razão, inclusive para perceber que nós temos relação com Deus de espírito para espírito, como diz o apóstolo, porque o meu espírito testifica com o espírito de Deus que nós somos o quê? Filhos de Deus. Quando a gente fala da ação do anticristo, o papel dele é negar o significado e a importância da encarnação de Cristo. Porque se Cristo não era Deus, ele não era Deus homem, ele só era homem, a religião cristã é a mais idiota e a mais inexistente de todas. Porque se o Jesus que foi o Cristo não era Deus encarnado, ele morreu, e se morreu, era só homem, logo a sua ressurreição é mentirosa. Agora, o que diz Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 2? Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E somos de todos os homens os mais dignos de pena. Então o anticristo vem e diz assim, olha, eu acredito nesse negócio não, gente, esse negócio de Jesus Deus, de Deus Jesus, esse negócio que vocês falam do mundo espiritual, o inferno, no céu, falamos sobre o inferno no céu na quarta-feira passada. Então o papel do anticristo é negar o significado e a importância da encarnação de Cristo. Vamos continuar, porque não é o assunto do estudo, eu só estou dando uma palha para os irmãos da escatologia. Uma outra marca do anticristo está... Aí você passa uma paginazinha a mais, vamos para 2 João. 2 João. Na minha Bíblia, na verdade, é a mesma página. Na sua segunda epístola, João fala assim, aí nesse capítulo único da sua epístola, no versículo 7. Presta atenção. Porque já muitos, o quê? Enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é quem? É o enganador e o anticristo. Aí ele dá um conselho: olhai por vós mesmos, para que não percais o fruto do nosso trabalho, antes recebais plena recompensa. Todo aquele que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, ou seja, no ensino de Cristo, não tem a Deus. Quem permanece neste ensino, esse tem tanto o Pai como ao... Aí outro conselho, 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esse ensino de Cristo, o que o texto está dizendo? Não recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda participa das suas mais obras. Então perceba, vem alguém, de repente com a malinha na mão, né? Aí bate na sua porta, um casal. Bom dia, devo falar com o senhor um pouquinho? Temos aqui uma revistinha, né? Para falar sobre a palavra de Deus. Aí você sabe que a gente estava dos TJs, né? Aí você bota dentro de casa, ele vai abrir a Bíblia e vai mostrar para você na Bíblia a realidade de que Jesus não é Deus, ele é uma criatura, de que no céu só vão 144 mil e que a morte é o fim de tudo. E creem, por exemplo, na torre de vigia como a referência máxima da doutrina que eles pregam. E eles estão convertendo alguns crentes. Agora, o que você não sabe, porque a gente tem que provar espírito, é que, por exemplo, as testemunhas de Jeová, estou dando só um exemplo aqui, elas têm uma Bíblia que é editada só para elas. Todas as outras Bíblias no mundo são iguais, em termos de conteúdo, não em termos de número de livros, porque, por exemplo, a Bíblia católica, ela tem 7 livros a mais do que essa aqui, que todo mundo usa no mundo. Tem 7 livros a mais. E aí, quando você pega a sua Bíblia e pega a Bíblia dos católicos, eles vão dizer assim: ah, vocês tiraram livros da Bíblia.
E se você não tem conhecimento dessa história, você diz assim, poxa, realmente na minha Bíblia não tem um livro de sabedoria. A minha Bíblia não tem um livro de Macabeus, nem o primeiro, nem o terceiro, nem o segundo. Minha Bíblia não tem livro tal, minha Bíblia não tem livro tal. Por que tem menos? Só que não é o nosso livro que tem menos, é o deles que tem mais. Foi acrescentado no Concílio de Trento. O Brasil já tinha sido descoberto há muitos anos. Um dia eu falo sobre isso aqui. Mas foi acrescentado lá. Então são livros que para eles têm o mesmo peso de revelação que o da Bíblia Sagrada, composto no cânon sagrado dos 66 livros no primeiro século. E a gente às vezes ouve, e o que eles vão dizendo, porque nós não temos conhecimento da palavra, nem espírito de revelação, isso vai gerando dúvida, vai gerando confusão, vai gerando curto-circuito na cabeça, daqui a pouco a gente rouba a fé. Eu soube essa semana que tem uma menina da nossa igreja que foi para o espiritismo. Não sei se é verdade, não consegui falar com ela essa semana. E quando foi para o espiritismo? Exatamente na semana em que eu falei sobre reencarnação. Mas por que foi para o espiritismo? Você já perdeu alguém que ama? Quem já perdeu alguém que ama, irmão? Todo mundo. Quem não perdeu, né? Quem não perdeu vai perder, lamento. Tomara que você vá primeiro do que ele. Ou não, né? Mas perder mãe, você pensa que é fácil, meu irmão? Você acha que perder pai é fácil? Eu já perdi os dois. Conheço essa dor. E aí quando nós perdemos alguém querido, chega alguém e fala assim, olha, fique triste não. Você vai poder falar com ele de novo. Como? Eu vou te levar num lugar, tem uma pessoa que é mediúnico. E ele tem essa capacidade de se relacionar com os mortos. E a Bíblia diz, não consulteis, não busqueis a quem consulta os mortos. É abominação ao Senhor. Então a minha razão diz assim, gente, isso é abominação ao Senhor. Isso é engodo, isso é engano. Mostrei lá na busca de Saul, quando ele foi consultar a pitonisa de Endor. Que Samuel, diz o texto, veio da terra e falou com ele. Nós explicamos o que é aquilo lá. Só que eu estava entre a minha razão, ou seja, é abominação ao Senhor, e entre o meu coração, a minha emoção, que não está conseguindo suportar a saudade da perda da mãe, ou do marido, ou da mulher, ou da avó. A Bíblia me diz que é abominação ao Senhor. Mas eu não estou aguentando, gente. Eu estou com saudade, meu Deus, ele está dizendo que eu vou me consultar, eu vou lá. Aí você está entre a sua razão, a sua emoção, e você vai atrás da sua emoção. Aí senta no lugar e você vai ouvir a voz da sua mãe. Você vai ouvir a voz da sua mãe. Aí a dúvida cresce. Porque os teus ouvidos são essa voz é a voz da minha mãe. Mas a palavra de Deus continua dizendo, é abominação ao Senhor. A Bíblia diz, aquele que desce à sepultura, nunca mais terá lugar entre os viventes. Ao homem está posto morrer uma só vez, depois disso, juízo. A Bíblia diz, não há como acontecer a comunicação entre os dois mundos. A Bíblia é taxativa, de capa a capa. Só que eu estou entre o que a palavra de Deus diz e o que os meus ouvidos ouvem. E que a minha experiência humana me revela. E aí, entre o que eu pego ou ouço e pelo que está pregado e revelado, a gente muitas vezes fica com o que os nossos ouvidos ouvem, com o que o nosso coração sente. E aí nós viramos as costas para a palavra de Deus e vamos em busca da nossa razão, da nossa emoção, da nossa sensação. E esse texto que nós acabamos de ler, a Bíblia diz, olhai por vós mesmos, porque já muitos enganadores saíram pelo mundo. Qual é a ação principal do anticristo? É a capacidade de seduzir e enganar. Irmão, a Bíblia diz que o diabo pode se transformar até em quê? Anjo de quê, irmão? De luz. Para você saber, quando a Bíblia diz que ele se transforma em anjo, o versículo podia acabar aí. O diabo pode se transformar até em anjo.
Mas por que diz se transforma em anjo de luz? Sabe por que está falando anjo de luz? O anjo de luz é um anjo de uma estirpe superior. Como um querubim, como um serafim. Ele está dizendo, ele não se transforma nesse anjozinho que a gente vê nas histórias em quadrinho, que tem duas asinhas, não. Ele se transforma no mais poderoso. Para quem tem discernimento espiritual, vislumbrar o mundo espiritual, ele está dizendo, ele pode se transformar naquele que é do grau mais alto. Mais alto. E o texto diz que ele tem o poder de enganar, o poder de seduzir. E a Bíblia diz que antes da vinda do Cordeiro, que não virá mais como Cordeiro, mas como Leão de Judá a julgar as nações, ele está dizendo, um tempo de apostasia tomaria a terra, porque o anticristo estaria brotado a partir de nós, trabalhando no mundo, e diz que esse anticristo produziria dúvida e engano com sedução, que produziria apostasia. Então é por isso que eu, o Neil, não me escandalizo quando alguém diz assim, eu fui embora da igreja. Porque a Bíblia diz que o anticristo já está entre nós. E trabalha com sedução e engano. Ele tem uma capacidade inumana de seduzir e enganar. Por isso a Bíblia diz, olhai por vós mesmos para que não percais o fruto do nosso trabalho, antes recebais plena recompensa. E aí nós vemos doutrinas, por exemplo, se você for estudar o adventismo, que a gente chama de nossos irmãos adventistas. Se você pegar um livro e estudar o adventismo, você vai ver que a Bíblia e os estudos de Ellen White estão similares. O que a Ellen White escreveu tem o mesmo peso que a palavra de Deus. Por muitas vezes estabeleceram datas para a vinda de Jesus e Jesus não veio. Acreditam que a guarda do sábado é primordial para a sua salvação. Em simplesmente alguém pensar que no cronos de Deus existem 7 dias. E o que Ele quer de nós é que nós o adoremos no sábado. É demais, irmão. Me perdoem. Até porque guardar sábado não é vir para a igreja sábado. A guarda do sábado para os judeus era um tempo em que você se separava para se dedicar a Deus integralmente. Eles não estavam debaixo da graça, que agora não é mais em Jerusalém, nem aqui neste monte, porque agora vocês pela graça sabem que Deus é Espírito, e os que o adoram o Pai é Espírito, e importa que os que o adorem como? Em Espírito e em verdade. Então, como Jesus disse para a mulher, olha mulher, não é mais em Jerusalém não, Jerusalém já foi a cidade santa, agora santa é todo lugar onde houver um santo meu, pode ser no Jardim Novo Realengo, aquela terra é santa. O lugar de adorar não é mais naquele templo, lá na sinagoga, não. Pode ser dentro do banheiro. Se você tiver em espírito e em verdade, pode adorar, irmão. Pode estar sentadinho lá no trono, louvando o meu nome, que eu recebo. Então, a adoração, filhinha, dizia Jesus lá para a mulher, não tem mais a ver com geografia. Não tem mais a ver com cronologia. Tem a ver com intenção, sinceridade de coração. Mas se você quer viver na lei, então tá bom, guarda o sábado. No sábado, você não pode se olhar no espelho. Porque o seu cabelo pode ter um fio em pé. E você vai fazer o laboroso trabalho de pegar o pente e pentear. E a lei condena. Você não pode cozinhar, você não pode escovar dente, você não pode produzir nada. Você não pode deitar, porque você vai ter que arrumar a cama. É trabalho ao Senhor. E além de não poder fazer nada, você tem que se retirar e ficar integralmente ligado em Deus e separar aquelas 24 horas para Ele. É isso que o Adventismo faz? Não. Então como é que você quer enfiar na minha goela que eu sou um herege porque eu adoro a Deus no domingo? Aí a Bíblia diz, nós precisamos estar atentos. Não podemos crer a todo espírito. Porque ele vem seguido pela capacidade humana sobrenatural de seduzir e enganar. E para a gente terminar, tem a ver com isso. Esse anticristo vem cercado por uns feitos que crentes adoram.
2 Tessalonicenses capítulo 2, vamos voltar lá para o texto que nós começamos. 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando Paulo está falando sobre o anticristo. Veja o que Paulo fala sobre ele aí, pelo Espírito, no versículos 9 e 10. E esse Nico, ou seja, o anticristo, cuja vinda é segundo a eficácia de quem? Segundo a eficácia de quem? Satanás. Leiam vocês, todo o poder e que mais? Sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da justiça para com os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para os seres salvos. Esse texto diz que o anticristo será operador de milagres. Vamos ler mais um textozinho, vamos a Mateus capítulo 24. Jesus falando. De repente você não acredita na Bíblia, mas em Jesus você acredita? Vamos ver o que ele fala aí no Sermão da Montanha. Mateus 24. Versículo 24. Porque hão de surgir falsos o quê? Cristos e falsos profetas. E esses falsos profetas farão o quê? Grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível for, leiam, enganariam até quem, irmãos? Os escolhidos. Com os seus grandes, o quê? Sinais e prodígios. Crente gosta de sinal e prodígio? Eu adoro. Oh, meu Deus, se eu pudesse, eu vi um milagre todo dia. Eu não tenho tido esse privilégio, não. Mas sinais e prodígios não tem, não. Mas milagre eu vejo todo dia. Um dos milagres é eu aqui em pé diante de vocês, vocês sentados aí diante de mim. Você está vivo, irmão. Isso é um milagre. Mas, pastor, isso aí todo mundo tem, pastor. Esse milagre geral, todo mundo tem. Eu quero sinal, pastor. Eu quero sinal prodígio, pastor. Eu quero uma campanha de milagres, uma campanha de sinais e prodígios. Eu quero ver, né, os coxos andar. Eu quero ver os anjos voarem. Eu quero ver e tal. Eu quero ver a coisa acontecer. E ele está dizendo, legal, eu sou o Senhor da igreja de Jesus, e quando eu vim, eu liberei poder sobre os meus apóstolos para fazerem sinais e prodígios. Paulo diz, eu quando vim ter convosco, não vim com palavras persuasivas do conhecimento humano, mas vim com demonstração de sinais e poder. E você vê que a Bíblia está recheada de milagres de capa a capa. Mas o texto diz que os falsos profetas e o anticristo também viria sucedido ou precedido de grandes sinais e prodígios. Então o fato de ver um milagre acontecer nem sempre é sinal de que é o Espírito de Deus quem está operando. Porque percebam comigo, irmão, para a gente terminar. Houve um momento no tempo de Jesus que ele se reuniu com os apóstolos e falou assim, rapaziada, vocês que estão aí no meio do povo, o que está rolando aí, num papo aí da comunidade, a meu respeito? O que vocês estão ouvindo eles falarem a meu respeito? O que vocês estão ouvindo aí a meu respeito? O que eles falaram? Quem se lembra? Olha, senhor, uns dizem que tu és Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Como é que vocês estão falando aí? Eu já ouvi dizer que o senhor era Elias. Esse cara é Elias, Elias ressuscitou. Já disseram até que o senhor é Jeremias. Mas sabe quando é que Jesus perguntou isso? Ele já estava a alguns passos do Getsêmani, da crucificação. Jesus já tinha andado sobre o mar. Jesus já tinha ressuscitado mortos. Jesus já tinha multiplicado pães. Jesus já tinha lido o pensamento de um monte de gente. Jesus já tinha feito coxo andar, cego ver. Jesus já tinha transformado a vida de gente como Zaqueu, o publicano ladrão. Aí Jesus fez essa milagrada todinha. E depois que ele faz esses milagres todos, até morto ressuscitar, eles nunca tinham visto isso. O que eles estão dizendo a meu respeito? Tu é Elias. Peraí. Nem com toda essa demonstração de poder eles conseguiram entender quem sou eu. Jesus está dizendo que o que o revela não é poder. Porque ele fez muitos milagres.
Os milagres não foram capazes de revelarem Jesus na consciência humana. Aí ele então se aprofunda no dia de vocês. E vocês? O que vocês acham que eu sou? Aí levanta o tal de Pedro. Ah, Senhor, isso é mole para mim. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Agora, por que Pedro teve essa revelação? Ele diz assim: muito bem, Pedro. Muito bem, Simão. Porque não foste carne nem sangue quem tu revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Sabe o que Jesus está dizendo? Para você entender o que é de Deus, só se for pelo Espírito de Deus. Porque se você for atrás de milagres, de sinais, de prodígios, você pode quebrar a sua cara. Porque o anticristo vem precedido de sinais e prodígios. Sinais e prodígios e milagres não revelam Deus sempre. Ah, Senhor, mas no teu nome nós fizemos muitos sinais e prodígios, curamos enfermos. Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Então, quando a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem detém o poder do anticristo, esse anticristo que vai negar o significado e a importância da encarnação de Cristo, esse Cristo que passou na terra não era Deus, e Deus nunca passou pela terra como homem, anulando o sacrifício de Jesus. Isso é sinal do anticristo. E cada vez mais falar de Deus fica mais difícil. Viver Deus, dizer que tem fé. Cada vez mais o sobrenatural é retirado da inconsciência do ser humano. A maioria das igrejas que estão lotadas de gente, não estão lotadas de gente atrás daquilo que Deus é, atrás de gente, atrás de bênção. Gente atrás de bênção. Está lá um monte de gente desempregada procurando emprego, um monte de mulher solteira procurando marido e marido procurando mulher. Um monte de gente atrás de revelação. Ali tem uma profeta, ali tem a irmã Mariazinha do coque, ali tem o irmãozinho do fogo, do sapatinho de fogo. E está lá um monte de gente atrás dele lá. Mas a Bíblia está fechada. Porque você quer resposta para a tua vida para o dia de amanhã. E você está dizendo: não, pastor, eu estou indo na igreja. Está indo na igreja nada, você está indo atrás de si mesmo. Você está indo atrás de Deus porque você é um interesseiro, uma interesseira. Deus vai vomitar você da presença dele. Isso é sinal de anticristo. Mas pastor, ali as coisas, o fogo desce. Pode ser fogo, né? Pode ser um fogo estranho. Aí vem a palavra e diz assim: irmãos, não creiais a todo espírito. Quero que você entenda que eu não estou falando que eu não acredito em milagres. Acredito que o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, será eternamente. Deus de poder e graça, de glória. Jeová Rafa, que sara, que cura. Mas o que eu estou dizendo é que nem toda cura vem dele, nem toda graça, nem toda glória vem dele. Preciso discernir. Porque ele vem para negar o significado e a importância da encarnação. Ele vem com a capacidade de seduzir, enganar. Será operador de milagres, revelação de poder. De modo que o que a gente mais precisa pedir de Deus para esse tempo do fim, Paulo nos ensina em Efésios capítulo 1. Com essa palavra eu termino. Efésios capítulo 1, vamos lá. Ele escreve essa carta de Efésios, uma das igrejas mais saudáveis do Novo Testamento, não a mais saudável, mas uma das mais, porque a mais saudável igreja do Novo Testamento para quem Paulo ministrou foi a igreja de Roma. Mas nessa igreja Paulo diz assim, falando a respeito dos crentes de Efésios, da cidade de Éfeso, a partir do versículo 15 ele diz assim, capítulo 1, versículo 15: por isso também eu, tendo ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Igreja, eu estou orando por vocês, mas
Estou orando a respeito de quê? Para Deus dar casa própria para vocês, para Deus dar dinheiro, para Deus dar carro novo, para Deus dar a possibilidade de trocar o carro todo ano, para Deus alisar o cabelo de vocês, para Deus ajudar vocês a emagrecerem, para Deus dar um emprego de 20 mil reais por mês, para Deus colocar você no funcionalismo público federal. É para isso que eu estou orando? Não. Olha para que Paulo está orando lá, versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o que? Leia. O espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Igreja, eu estou orando para que Deus dê para vocês espírito de sabedoria e de revelação. Peraí, Paulo, eu estou desempregado com o negócio de espírito de sabedoria. Eu quero emprego, pô. Eu sou solteira, pô. Eu quero casar, pô. Ganho salário mínimo, eu quero ganhar 5 mil por mês. Não, irmão. Você precisa de sabedoria. Você precisa de espírito de revelação. Porque é só com espírito de sabedoria, espírito de revelação, é que nós vamos chegar até o fim nesse tempo de engano, de engodo, de heresia, de hologramas, de genéricos de Deus. Porque a Bíblia diz que muitos falsos, não é pouco não, muitos falsos profetas se intrometeram entre nós. Eles estão no meio de nós. A heresia, a apostasia vai brotar do meio de nós, do nosso seio. Na igreja do Apocalipse, diz o texto lá, tinha uma sinagoga de Satanás dentro da igreja. Olhai por vós mesmos para não percais o fruto do nosso trabalho. E Paulo diz assim, o que nós precisamos no tempo do fim é de revelação, de capacidade de discernir. É por isso que quando ele liberou dom à igreja, ou dons à igreja, ele disse assim, olha, um dos dons que vocês não podem deixar de ter, e eu tenho que dar a vocês, é o dom de discernimento de quê? Espíritos, porque ele sabia que no nosso tempo haveriam espíritos que só seriam conhecidos como sendo das trevas, se fosse pelo dom e pela visão do próprio Deus, porque senão enganariam até os escolhidos. Aí você vai no capítulo 3 de Efésios, aí mesmo, quando ele fala sobre o papel da igreja no mundo. Versículo 8 do capítulo 3. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, diga agora, pois bem, para que agora a multiforme o quê? Sabedoria de Deus seja o quê? Conhecida ou manifestada por meio de quem? Da igreja. A multiforme sabedoria de Deus agora há de ser revelada. A quem? Aos principados, às potestades, mas essa revelação da sabedoria de Deus ia ser feita por quem? Pela igreja. Qual é o papel da igreja no mundo? Revelar a sabedoria, a multiforme sabedoria de Deus. Ele está dizendo os mistérios de Deus. Eu queria revelar à igreja, se ela fosse capaz de perpassar tal sabedoria. Porque o tempo do fim vai ser daqueles que sabem, daqueles que discernem, daqueles que pensam, daqueles que não creem a qualquer espírito. Não é daquele povo das massas que vai aonde tem barulho. Olha, se disserem que o Cristo está aqui, não creiam. Se disserem que está colar, não creiam. Porque no final, diz o texto lá em Mateus 24, os homens estão correndo para lá e para cá, atrás do Cristo. Cada um atrás do Cristo. E ninguém finca raiz. Ninguém cresce para baixo. Quem não cresce para baixo, também não cresce para cima. E se cresce para cima sem crescer para baixo, cai. Nesse tempo de engano, prevalecerá quem crescer para baixo. Quem tiver raízes, irmão. E quem tiver discernimento de Deus. Para saber, parece que é de Deus, mas não é. Nem parece ser de Deus, mas é Deus purinho. Porque a sabedoria de Deus é multiforme e a sua graça também. E ela é multiforme por causa da diversidade de povos e raças e línguas e modelos e gostos. Ele é Deus para todos os povos, para todo tipo de gente.
Se é gente, o coração está batendo, Deus está dizendo, eu quero, é meu, eu morri por ele. E a igreja que tem que ter discernimento para alcançar a todos esses povos e essa gente. E a gente está dentro da igreja brincando de quem é mais santo que o outro, né? Aí você vê como é ridículo uma assembleia administrativa onde se discute o tamanho da saia que a irmã vai usar. Se bate palma ou não no culto, né? Se usa gravata ou não. Estamos no mundo para revelar a sabedoria de Deus. E a gente está aqui dentro brincando do poder de Deus. Por isso a Bíblia diz, horrenda coisa que é na mão de Jesus. Brinca de tudo, irmão. Não brinca de ser igreja não, meu irmão. Pensa que Deus é um idiotinha que toma o inocente por culpado ou culpado por inocente, porque ele não toma não. Esse negócio de palavra de Deus, Deus da palavra, igreja de Deus, Deus da igreja, é sério. E o anticristo está por aí, nos nossos olhos, na nossa cara, é só você olhar, nossa cara, enganando, mentindo, representando, distorcendo, arrebatando multidões, nos fazendo crer que a voz do povo é a voz de Deus. Nunca foi. Porque foi o povo que quando Jesus entrou em Jerusalém num jumentinho, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Alguns dias depois diz, crucifica. É o mesmo povo. Que Deus vos dê, nos dê, um espírito de sabedoria e de discernimento. Porque os que tiverem isso prevalecerão. E não se iludam com os que são só cheios da sabedoria desse mundo, não. São os mais pobres. Quando você chegar em casa, leia antes de dormir, por favor, para o teu bem, para o bem da tua alma. 1 Coríntios capítulo 2. Não vou ler aqui não, porque o nosso tempo já se foi há 7 minutos. Mas quando você chegar em casa, você leia 1 Coríntios capítulo 2. O caráter da pregação de Paulo em Corinto, quando ele diz, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim um Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Só conhece o que é de Deus quem recebeu o Espírito de Deus. Então não entra numa de ouvir o doutor, o intelectual, o filósofo, porque eles são os que menos sabem a respeito de Deus. E aí quando você vai mais adiante, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Não pode entender, mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Então o mundo espiritual é para ser discernido pelos espirituais. Então não creiais a todo espírito, e cuidado com quem você anda, cuidado com o crente com quem você tem se relacionado. Se ele não tem vida de quem é de Deus, cuidado, porque ele pode acabar com o que Deus gerou no teu coração. E essa é a responsabilidade de cada um. Não pensa que é a responsabilidade do pastor Neil, que é a responsabilidade do diácono, do presbítero. É cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cabe a nós mostrar o caminho e revelar a palavra. Cabe a vocês se tornarem crentes como os crentes de Bereia, que os apóstolos pregavam e eles examinavam as escrituras para ver se era assim. E se for assim, irmão, guarde essa palavra no seu coração, porque ela pode determinar a tua eternidade, porque o anticristo já opera no meio de nós. Isso só não é livre para operar completamente, porque o Espírito Santo de Deus impede que o mal domine para sempre. Mas há um dia que ele vai ser solto. Mas fique em paz, porque o Espírito que o impede é o Espírito que, quando ele estiver solto, te guardará dele. Porque aquele que habita em nós é maior do que aquele que habita no mundo. Vamos louvar o Senhor, vamos aplaudir o seu nome. Aleluia. Glória a Deus.